seja bem-vindo a mais um episódio da Jornada da Mordomia. Meu nome é Brian Heap. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Fábio Marques. Hoje nós vamos estar abordando um tema muito importante que é a rotina. Formação do coração na rotina. Esse é um bom tempo aqui para conversarmos e queremos começar já falando assim. Estamos voltando, né? Então já acabou as férias das crianças. Quem está ali em casa volta uma rotina do dia a dia da casa, volta ao trabalho e tudo isso então traz para a gente agendas cheias, gastos diferentes, dia a dia que precisa ser ajustado, né? E parte da ideia aqui é a gente poder pensar em como é que a gente faz isso sendo realmente direcionado pelo que está no nosso coração, né? E como é que o coração ajuda a gente a procurar essa rotina. Então, a ideia é a gente olhar para esses ambientes de escola, casa, trabalho e entendê-los como lugares onde Deus quer que a gente esteja agindo como um campo missionário, tá? Então, podendo pensar nos recursos que temos, no tempo que temos, entendendo que a rotina ela não é inimiga da fé, que a rotina é o palco aonde Deus quer que colocamos em prática os nossos princípios, os nossos valores. Então, esse é o nosso objetivo durante esse episódio, ajudá-los a pensar dessa forma sobre a rotina. Só para lembrar, antes de entrarmos mais a fundo aqui no episódio, qual é a proposta dessa jornada da mordomia, desse podcast? É sempre pensarmos sobre o tripé. A jornada da mordomia ele é um tripé que é formado pelo conceito do pilar, primeiro, de vida, onde está o seu coração, segundo, dinheiro, onde está o seu tesouro, e o terceiro, impacto, como Deus quer que usemos os recursos que são dele, né? Que são dele, mas que ele tem confiado em nossas mãos. E hoje, então, o nosso pilar é focado em vida. E aí eu quero te perguntar, Fábio, para você, como é que está sendo essa retomada da rotina do dia a dia? Pois é, Brian. A gente, de uma forma muito intencional e cirúrgica, né, definimos esse tema para esse mês de fevereiro, não é mesmo? Por quê? Fevereiro é o mês onde o ano começa aqui no Brasil, né? Muitas vezes as pessoas falam, o ano só começa depois do carnaval, né? E o carnaval acontece no mês de fevereiro. Mas qual que é a ideia aqui, né, gente? É realmente sair desse momento de férias, onde a gente é muito comum, né, a gente ter esse momento de janeiro, virada de ano, alguns dias, eventualmente, poder descansar um pouco, mas a vida continua. E a gente volta à nossa rotina, né? Agora é interessante notar aqui, né, Brian, que muitas vezes essa ideia de rotina ela vem meio carregada, né? Ela vem assim pesada. Parece que rotina é um conceito ruim, negativo, né? Remete ao quê? Às mesmas coisas, a uma certa estagnação, parece que você não está se movendo. Eu acho que o nosso desafio hoje aqui é tentar dar uma visão diferente, é desafiar um pouco essa visão comum, esse pensamento comum de que rotina é algo ruim e começar a trazer um pouco mais de propósito, vida, intencionalidade para isso que a gente chama de rotina. Bom. E isso se encaixa com o nosso primeiro pilar da jornada da mordomia. Uhum. Ou seja, como que a gente voltando para esses nossos ambientes, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, do dia a dia, as horas do dia, mas também ao longo do ano, como que a gente enxerga esse ambiente, essas atividades, mas com uma visão de propósito, uma visão de intencionalidade, Muito bom. que é algo que nos motive realmente, né? Uhum. E a gente quer desenvolver um pouco aqui o tema de que a rotina é um espaço de formação. A gente é formado, a gente se desenvolve dentro desse espaço de rotina, dentro dos nossos minutos, horas, dias ao longo do nosso ano. Então, acho que esse é um pouco do desafio que a gente se propõe aqui. A gente gosta sempre de trazer um embasamento bíblico, né? A gente gosta sempre de voltar às Escrituras, trazer uma referência bíblica para a gente, a partir daí, desenvolver os conceitos, os princípios que a gente vai conversando com vocês. Então, eu quero trazer para vocês a passagem de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Eu vou estar lendo aqui para vocês. Diz assim: Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou.
Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Perceba que aqui tem uma ideia de repetição, né? Uma ideia de prática, uma ideia de hábitos sendo criados. Então, eu acho que essa é a ponte que a gente quer construir agora. Rotina, sim, algo que se repete, algo que a gente tem que encarar, é desafiador muitas vezes, mas é algo também que remete a práticas, a hábitos, né, que a gente vai construindo ao longo do tempo. E a gente não pode deixar de também trazer o conceito de disciplina, né? Para que a gente tenha uma visão mais positiva, produtiva a respeito da nossa rotina, a gente também tem um componente de disciplina muito importante. Aí é onde essa questão da intencionalidade aparece com muita força. A gente tem que encarar a nossa rotina com intencionalidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. É um exemplo fresquinho hoje, vindo para cá, para a gente se reunir, para produzir esse podcast para vocês. Eu moro aqui em São Paulo, a gente está aqui em São Paulo. E o trânsito de São Paulo é algo surreal, né, gente? Vocês já ouvem falar, mas só quem vive o trânsito de São Paulo entende realmente o que isso significa. E eu me peguei nesse trânsito maluco de São Paulo, nessa manhã, vindo para cá. Esse trânsito faz parte da rotina de muita gente aqui em São Paulo, Brian. A rotina do trabalhador em São Paulo é cruel nesse sentido. Se você depende do transporte público, você sabe do que eu estou falando. Acordar todo dia cedinho, trem, metrô, ônibus, demanda muita disciplina, demanda muita intencionalidade, demanda muita força de vontade. O trânsito também, se você vai trabalhar, se você tem a sua rotina baseada no trânsito em São Paulo, é um desafio tremendo. Mas eu fui lembrado no meio do trânsito, qual o meu propósito? Por que eu estou me dispondo a pegar esse trânsito? Puxa, há um objetivo maior. Então eu vou passar por esse obstáculo, vou transpor esse obstáculo para realizar o objetivo maior que eu propus ao meu coração. Então, eu sei que é um paralelo, às vezes distante da realidade de muitos, mas eu gostaria que você partisse daí, desse ponto. Estamos na nossa rotina, as coisas acontecem, mas qual é o porquê? Qual é a razão? Qual é a intenção por trás de todas essas atividades que eu me disponho a realizar ao longo do meu dia? Acho que esse é o nosso ponto de partida para começar a discutir esse ambiente, esse lugar de formação, porque a partir daí a gente vai derivar valor, a gente vai derivar propósito, a gente vai derivar o que? Efetivamente energia para a gente realizar o que a gente se propõe a realizar. Então, assim, coloco já esse meio que paralelo entre o lado bom e o lado ruim de uma rotina. Sim. Lado ruim, coisas repetitivas, que não agregam muito valor. Será mesmo? Ou será que é o meu olhar? Será que é o meu coração que está num lugar onde ele não deveria estar? Porque se eu começo a olhar pelo lado positivo, eu vejo, puxa, eu pego o trânsito sim, mas é um trânsito para o meu trabalho. O trabalho é uma bênção para a minha vida. Através do meu trabalho eu realizo várias coisas. Então, deixa eu transpor esse obstáculo com um pouco mais de intencionalidade. Sim. E quando eu chego no meu trabalho, e quando eu chego na minha escola, os estudantes que estão nos ouvindo aí, eu fico pensando essa retomada, né, das atividades. Você chega e você pensa assim, uau, vai começar tudo de novo. Porque você sabe o que você deixou lá atrás. As responsabilidades, os projetos, né, que estão ali para serem concluídos, até mesmo, eventualmente, relacionamentos, pessoas que você volta a se conectar, a se relacionar. Tem pessoas que fluem muito bem, né? Há uma certa empatia, você se dá super bem, é muito natural. Tem pessoas com as quais você já também não tem tanta proximidade, é um pouco mais desafiador, mas elas estão lá. E isso vai fazer parte do teu dia a dia, vai fazer parte da tua rotina. Como você encara essa retomada? Onde está o teu coração? Onde está a tua intencionalidade em fazer desses momentos algo que seja realmente produtivo, que você derive valor e que te impulsione a realização dos teus objetivos maiores, né? Essa discussão é muito boa, Brian. Então a gente queria retomar esse ano propondo essa reflexão. Sim. Para que a gente comece a olhar para esse lugar de rotina como um espaço, né, um lugar da gente crescer,
ou florescer, né? Eu gosto desse termo, Hum, os americanos usam muito na língua inglesa o termo florescer, mas acho que conecta muito com o que a gente está propondo aqui, sim, né? A sim. gente tem sementes ali que precisam florescer agora, então vamos deixar isso acontecer no nosso dia a dia. E que perspectiva boa florescer para a gente poder trabalhar esse assunto na família, nas Com conversas com certeza. os filhos, Uhum. de ajudá-los a perceber que algumas das coisas de rotina são muito positivas, né? A volta à escola, ter que acordar cedo de novo. Mas acordar cedo de novo também traz a necessidade de dormir um pouquinho mais cedo. E tem coisas boas que surgem disso, né? Eu estava aqui pensando, você falando sobre sair para ir para o trabalho. No meu caso, trabalho de casa. A rotina é boa porque a casa fica vazia e eu trabalho mais tranquilo Com novamente, certeza, né? privilegiado. Então, essa oportunidade de dizer, o pessoal saiu para a escola, saiu para o trabalho e eu volto a uma rotina mais organizada, porque não tem jeito, né? Quando tá todo mundo ali no final do ano, todo mundo em casa, por mais que você esteja trabalhando, a rotina acaba sendo modificada, que tem seu lado positivo, tempo em família, mas que voltar àquela eficiência de horário, de todo mundo sair, você poder trabalhar, né. Então os benefícios e os malefícios da rotina e poder perceber os 2 e saber como você falou, com intencionalidade, usar a rotina para fazer alguns ajustes necessários, né. Exatamente, Brian. Então, Existem alguns riscos também, né? Acho que quando a gente começa a falar de rotina, acho que existem alguns riscos aí envolvidos. Ah, talvez até de você permitir que isso caia na mesmice, talvez até de você sofrer influências, né, que são eventualmente negativas. Como é que você vê isso, Brian? Riscos da gente aí entrar num caminho perigoso, no exercício das atividades que são recorrentes, que são ali, sim. fazem parte do nosso dia a dia. Quando a gente pensa nos riscos, volto à ideia que a gente começou ali de dizer a importância da formação do nosso coração na rotina do dia a Uhum, dia. uhum. Porque a gente sabe que o coração, ele direciona muito do nosso comportamento, do nosso jeito de pensar. E alguns dos riscos que me vêm à mente, eu pensando assim, até, por exemplo prático, a minha filha voltando para a escola, Uhum. né? E essa volta para a escola tira ela de um ambiente ali onde ela estava em família, com muita afirmação, para voltar para um ambiente onde há novamente comparação. Tá? Uhum. E a comparação, ela tem alguns elementos interessantes que ela nos ajuda a pensar para onde eu posso ir, mas também existe o lado da comparação que algumas vezes a gente está dizendo, mas a minha vida poderia ser desse jeito. Eu poderia ter essa aparência. Eu poderia ser excelente nisso que eu não sou, né? Isso não acontece só na escola, isso é ambiente de trabalho também. É verdade. Ambiente de trabalho, a gente compara salário, a gente compara funções, a gente compara cargos, níveis hierárquicos dentro da organização, quantas coisas que estão ali sendo comparados o tempo todo, né? E quando a gente pensa nessas comparações, a comparação ela desafia algo que a gente tem conversado sobre aqui, que é muito importante, que é bíblico, a capacidade de encontrarmos contentamento. Uhum. Como é que a gente então pensa nessa volta da rotina e com intencionalidade, como você colocou, Fábio, mantém a importância de buscar o contentamento no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de escola e nos outros ambientes onde estamos convivendo. É verdade. Ô, Brian, deixa eu só abrir um parênteses Sim, aqui, porque olha como é interessante, né? Ah, a gente às vezes não tem noção de tudo que está envolvido, das implicações da nossa simples volta a esses ambientes de trabalho, de escola, uhum, a rotina, quando a gente volta das férias. hum, Você está trazendo alguns elementos aí, né, muito interessantes. O fato de você estar inserido em contextos, sim, né, e esses contextos são desafiadores e começam eventualmente até a te desafiar na tua própria identidade, né, porque você passa o quê? A estar sujeito a comparações, a estar sujeito, né, a comportamentos diferentes. Acho muito legal você tá trazendo esses pontos, porque para mim é um alerta. sim, Olha como é importante a gente, nas mínimas coisas, estarmos aí sendo intencionais. é, Até porque, e acho que a gente vai falar um pouco mais disso mais adiante, mas as implicações
que isso tem na nossa própria vida financeira. Sim. Para pensar como isso pode aí criar elementos, raízes, tentáculos até, né? Que vão se espalhando aí nas nossas finanças, inclusive. É, é. Fechando aqui o parênteses. Não, te mas interromper. é muito bom, porque eu creio que isso é uma outra área. Você falou a identidade, essa é uma outra área onde há uma tensão ali. Quanto da nossa rotina está envolvida em coisas que nós realmente entendemos que é prioridade para as nossas vidas? Que nós entendemos, fala assim, isso faz parte de quem eu sou ou de quem eu quero ser. Estou envolvido numa rotina para ser alguém que eu ainda quero ser no futuro. E quanto do nosso tempo está envolvido em manter uma aparência, para que apareça para as pessoas à minha volta que eu sou quem eu realmente não sou, tá? Então essa tensão entre aparência e identidade é uma outra coisa que demanda na nossa rotina. E eu costumo dizer para as pessoas como demanda tempo a gente criar uma vitrine, muitas vezes. Uma vitrine de aparência e a nossa rotina. Então, eu vou fazer esse tipo de alimentação, eu vou na academia, eu vou nesses lugares. Por quê? Porque realmente isso é quem eu sou ou quem eu quero ser? Ou é porque eu estou tentando impressionar alguém? Eu estou tentando impressionar alguém da família, alguém do trabalho, né? Então, essa dinâmica de aparência e identidade. E aí, como é que a gente pode, como cristãos, olhar para isso? Aonde deve estar a nossa identidade? A nossa identidade está em Cristo? Eu penso muitas vezes, o Henry Nouwen, escritor, fala sobre a importância daquela frase de Deus para com Jesus Cristo. Esse é meu filho amado. E talvez eu lanço isso para um desafio que você talvez esteja pensando, mas quanto da minha rotina é gasto em aparência e quanto à identidade? Faça a seguinte pergunta. Quando você está nessa rotina, nessa atividade que você está fazendo agora, por fazer isso, você crê que Jesus ou Deus olha para você e fala assim, esse é meu filho amado? De alguma forma, aquela atividade contribui para isso? Então, vamos pensar numa forma prática, né? Então, você está ali no trabalho, exercendo a sua função. Você está exercendo a sua função para impressionar o seu gestor? Ou você está fazendo isso para dizer assim, tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor? Porque se for essa segunda opção, você vai ouvir. Esse é meu filho amado. Agora, se o seu foco está em a sua aparência mais importante que sua identidade em Cristo, então você está querendo ouvir o seu chefe. Esse é meu funcionário amado. Né? Então, qual que você está querendo? Então, essa é uma outra tensão que eu acho que é importante. Imagina você sucumbir a uma rotina, a um dia a dia, sob a égide dessa cobrança de comparações É. com os que estão ao seu redor, Brian. É insustentável, Cansativo. cansativo. Isso te drena uma energia, te drena a capacidade de ser feliz. Por quê? Porque você vive num ambiente de comparação. Agora, essa é a realidade, gente. Isso, vocês sabem disso. Os ambientes de trabalho, de escola, eles nos oferecem esses desafios. E o Brian está trazendo aqui para a gente realmente qual é a tua disposição, qual é o teu posicionamento, a tua atitude em relação a esse ambiente. Né? Encontre em Deus a sua identidade e faça o que você tem que fazer com excelência, como que se fosse para o Senhor. Essa é a instrução que a gente recebe da palavra. Né? O resto é pura consequência. Sim. Né? E não tem como ser consequência negativa. Né? O fruto disso vem. O fruto disso vem. Às vezes de uma maneira surpreendente, que a gente a gente não tenha se preparado as nossas expectativas em relação a isso, mas Deus, ele é fiel, né? Amém. E ele nos atende e ele recompensa essa nossa atitude. Disso eu não tenho dúvida, porque a Bíblia nos assegura, né? Amém. E Deus é fiel, nos traz para mais uma tensão que eu percebo que acontece, né? Então, você falou sobre acordar, sobre vir aqui para gravar hoje, né? Também, eu não moro em São Paulo, como você sabe, então a minha jornada foi maior para chegar aqui hoje nessa manhã. Acordei bem cedinho e a primeira coisa que eu fiz, como é parte da minha rotina, todo dia, antes de levantar, eu tenho um tempo ali só de orar. Deitado ainda, falando, um novo dia vai começar, tá? E me preparando meu coração para esse dia. Tá? Mas tem uma outra tensão que está muito presente nas nossas vidas, que é as incertezas do dia a dia
e pensa num mundo que está gerando bastante ambiente para incertezas hoje em dia, né? No Brasil, globalmente, no ano que a gente vive, iniciando aqui no Brasil, um ano que a gente sabe que vai ter eleição, vai ser um ano de bastante incerteza, Essa é a única certeza que a gente tem, inclusive, né? que vai ter muita incerteza. Boa. Exato. Mas então, como é que a gente lida da rotina para que a gente não seja tomado pelo medo da incerteza? Que ela vai estar lá, tá? Uhum. E como é que a gente equilibra isso com uma outra ideia que seria a confiança em Deus? Sermos movidos por uma confiança de que temos rotina e dentro da nossa rotina tem espaço para a gente estar buscando Deus. E uma das coisas que eu penso sobre como fazer isso é você refletir. Quantos momentos durante o seu dia existe espaço para você falar com Deus? Você não precisa parar lá, fechar os olhos e orar. Sua oração pode ser de olho aberto, mas é aquele momento que você para e fala: Deus, me ajuda agora nesse momento, nesse próximo passo. Um dos privilégios que eu tenho, e sei que também acontece com você, Fábio, é ao ser planejadores financeiros cristãos, dependendo do cliente, é um privilégio em algumas reuniões orar com o Sem cliente. dúvida. Uhum. Parar para aquele momento e pensa num assunto que traz incertezas para os clientes, falar sobre as finanças deles. Mas como você percebe quando você fala, podemos orar? E você para ali e ora um momento, né? Isso não é só para nós. Você talvez não esteja num ambiente onde orar com o cliente é talvez uma prática e não possa acontecer tanto, mas se você tiver sensível, vai perceber que tem momentos que alguém vai querer sim. E você tem essa oportunidade de falar, eu sou cristão. E a gente está aqui discutindo coisas. Podemos fazer uma oração? E eu vejo que a maioria das vezes as pessoas não recusam a oportunidade de Uhum. orar, né? Então, a gente perceber no meio da rotina, podemos ser dominados pelo medo, pelas incertezas, mas a gente pode tomar o cuidado de dizer, não, mas eu tenho um Deus, como você falou, um Deus que é fiel, um Deus que está no controle de todas as coisas. É verdade. E ele pede para a gente o quê? Descansar. Agora, só para a gente estava até pensando sobre isso, né? Algumas vezes eu ouço as pessoas dizer assim, não, porque a palavra de Deus diz, né, que Deus dá aos seus enquanto descansam. E aí Essa tem gente que palavra é não boa. Essa quer palavra é levantar boa. da cama, né? Então, vou É ficar aqui verdade. deitado porque eu não preciso fazer nada. Deus dá aos seus enquanto descansa. E aí, normalmente, quando a pessoa traz essa frase, eu devolvo e falo, mas ele falou para trabalhar 6 dias e descansar um, né? Então, escolha bem qual dia você vai descansar, né? Porque o descanso, ele é importante, mas ele é importante dentro de um contexto que eu tenho uma vida com propósito. Eu estou vivendo o propósito de Deus. E Uhum. acho que foi você que compartilhou comigo, Fábio, uma frase do Jordan Raynor, Uhum. né? Que ele basicamente diz assim, que o descanso, ele não é, como é que é? Ele não é prêmio, eu acho que anotei. Descanso não é prêmio, É, mas é combustível para que nós possamos ser fiéis a Deus. Então, exato. descanso não é assim, agora eu Não é trabalhei prêmio muito por por produtividade, mas é produtividade. combustível para a fidelidade. Muito bom. Que frase poderosa É. pensarmos. Você entendeu isso? Descanso não é prêmio pela sua produtividade, mas é combustível para a sua fidelidade. Então, que você possa realmente entender isso. E isso tem a ver com a nossa rotina, né? 6 dias trabalhe, descanse um dia. E aí a gente entra num tema também que é importante nessa questão da rotina, que é o uso do nosso tempo. É verdade. E fala um pouquinho sobre como é que você vê essa questão do tempo, Fábio, nessa questão de rotina. Tempo e coração, né, Brian? Ah, Porque gestão do tempo passa por ah, elencar prioridades, o que realmente importa, passa por princípios, valores, crenças, hum, né? E passa por confiança em Deus, dependência de Deus, uhum, do tipo, vou descansar, mas se eu descansar não vou estar ganhando, se eu não ganhar não vou estar, né? Minha provisão vem da onde, afinal de contas? uhum, Então é tudo junto e misturado, mas no fundo é como é que a gente se torna melhores mordomos, gestores daquilo que Deus tem colocado na nossa mão, né, Brian? uhum, Então, o tempo também. O tempo é um ativo, é algo que a gente tem que fazer um bom uso dele.
E a gente está falando de rotina, a gente está falando de atividades do dia a dia, ambientes, né, de trabalho, de escola. Como é que a gente faz um bom uso desse tempo? Eu achei muito legal quando você mencionou a tua experiência, a tua prática de começar o dia buscando o Senhor. Um tempo de comunhão com Deus. A nossa prioridade, se reconectar ou nos conectarmos com o Criador. E a partir dali, estarmos preparados para o resto. Eu, um pouco nessa linha, compartilhar algo que eu ouvi do meu filho. É o segundo mais velho, é o Luiz Felipe. Ele vai ouvir esse podcast em algum momento, ele vai saber que eu estou falando dele, mas é pro bem, viu, filho? Fica tranquilo. Não, mas eu fiquei muito feliz, porque ele, aliás, está começando a faculdade hoje, né? Primeiro dia de aula, passou no vestibular, vai começar Nova rotina, hein? Curso de economia lá na Universidade Mackenzie. Tá ótimo, tá feliz da vida. A gente está muito grato a Deus por esse passo, né? Na vida dele. Mas ele chegou outro dia para mim e falou assim: pai, eu vou comprar um despertador, né? Despertador para deixar aquilo lá na minha cama. Eu falei: puxa, que legal, filho, ótimo, né? Mas você não tem, você já não usa, desculpa, você já não usa o teu celular, né, para você despertar? E ele falou assim: pai, eu tô querendo deixar o celular mais longe, né? Aliás, durante a noite eu quero deixar ele até fora do meu quarto. Não quero que o celular seja a primeira coisa que eu tenha contato quando eu acordo. Eu falei: puxa, filho, que decisão boa que você está tomando. Sim. E por que isso me vem à mente agora e eu estou comentando com vocês? Porque tem muita coisa que disputa o nosso tempo, a nossa atenção. E mal ou bem, né, os devices que a gente carrega para lá e para cá, talvez hoje seja o inimigo número 1, né, do bom uso do nosso tempo. As redes sociais, né, você ficar girando a telinha, né, e quanto tempo a gente gasta, isso tem sido comentado, tem sido discutido em N lugares, mas acho que faz sentido aqui também, porque a gente pode estar abrindo espaço para esse ladrão do tempo. E quando a gente fala de rotina, e quando a gente fala de disciplina, e quando a gente fala realmente daquilo que deve ser intencional na nossa vida, a gente tem que estar ciente e alerta a essas questões, sabe, Brian? Então, assim, vamos começar a falar de tempo, vamos começar a falar de gestão de tempo, de disciplina, porque isso é importantíssimo. E eu queria trazer de novo, né, um verso bíblico para a gente basear essa nossa discussão lá em Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16, Brian, diz assim esses versos: portanto, tenham cuidado em como vivem. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Uma versão mais antiga, né, diz assim: remindo o tempo, tirando todo o proveito do tempo, usando o tempo com muita sabedoria, porque os dias são maus, são desafiadores. Tem gente querendo roubar o seu tempo. Eu me lembro, uma vez, no meu trabalho, eu tinha uma posição de FP&A, né, numa multinacional, e o nosso gerente geral, né, o CEO da empresa, ele gostava de interagir com todo mundo, né, e ele passava lá nas mesas de todo mundo, assim, estalando os dedos, né? Ele era um gringo, era um americano ágil, né? 220. E uma vez ele chegou: Fábio, o que você está fazendo? Eu falei: como assim que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando, né? Vamos comigo, eu quero conversar com você. E me levou para almoçar. Mas o que ele queria? Ele fazia isso com várias pessoas, sempre. E no almoço, ele foi me dando alguns bons conselhos, mas eu me lembro de um que foi muito importante. Ele falou: Fábio, de todos os ativos, de todos os recursos que você tem que tomar cuidado, o principal deles é o seu tempo. O resto, a gente arruma, a gente compra, né? A gente aloca recursos e viabiliza. Agora, o seu tempo, não. Qual que era a ideia dele? Defenda a sua agenda. Você montou a sua agenda, defenda os compromissos da sua agenda, porque vai ter sempre alguém tentando roubar um espaço na sua agenda. E hoje, com o passar dos anos, a minha aplicação prática na época foi exatamente, a gente tinha uma rotina muito forte, né, muito intensa de trabalho, e ok, ouvi o teu conselho e vou colocar inclusive contra você, né? O dia que você quiser vir aqui roubar a minha agenda, eu vou me defender. Eu vou dizer que você que me falou para fazer isso. Mas a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo quão importante é esse conceito.
da gente, de maneira intencional, olha a intencionalidade de novo aparecendo aqui, a gente se planejar em relação ao uso do tempo. Você citou Jordan Rainer, e eu trouxe até um livro dele aqui, né, para depois, não sei se dá para vocês verem, mas é Redimindo o Seu Tempo. Olha que legal, né? Baseado em princípios bíblicos, com dicas muito práticas para você organizar a tua agenda, estabelecer as tuas prioridades. É começo de ano, gente. Vamos lá, vamos ler esse livro, vamos nos educar, nos capacitar para a gente poder ter um ano de ordem. Ordem também é uma palavra importante, porque nosso Deus é um Deus de ordem também. Ele criou o mundo de uma maneira ordenada. Se a gente não traz ordem para a nossa vida, para a nossa rotina, fácil ela virar o quê? Um caos. Um caos. E você pode estar nesse lugar hoje. Você olha para a tua rotina e fala, gente, eu não tenho controle de nada. Parece que o tempo está aqui escapando entre os meus dedos, as minhas atividades, eu sou refém das notificações do meu celular, não sou eu que pauto a minha agenda. Como? Como fazer isso? Tá aí, um recurso para você utilizar. E eu vou aqui trazer, eu até anotei aqui, Brian, alguns elementos que o Jordan traz no seu livro e que eu acho assim super apropriado para a gente discutir e compartilhar agora. Então, assim, são 7 elementos, 7 princípios, inclusive, que ele discute no livro. E eu vou listá-los aqui para vocês. Primeiro, olha aqui, ó, buscar intimidade com Deus, antes de tudo. Começa o teu dia alinhando o teu coração, a tua mente, ao que Deus está dizendo para você. Você não tem ideias como isso vai te dar paz, segurança, convicção em relação à direção a seguir no teu dia. Segundo, diga sim apenas àquilo que você pode cumprir. Em outras palavras, aprenda a dizer não. Gente do céu, como isso é difícil. Eu reconheço. Eu tenho uma dificuldade tremenda. Em casa, a gente tem eu e minha esposa, a gente, puxa vida, a gente lembra assim de tempos atrás, quanto a gente já sofreu por não ter falado não a algumas coisas. E em retrospectiva, a gente olha e fala, puxa, nós não fomos sábios aqui. A palavra mais sábia a ser dita, que a gente deveria ter dito nessa hora, ou naquela circunstância, era não. Né? Com muito amor, com muita consideração, mas aprender a dizer não. Muito bem. Evitar distrações e barulho desnecessário. Olha aqui o exemplo do meu filho, né? E ele está me encorajando também a fazer o mesmo. Puxa, menos celular, menos tela, né? E mais foco no que é necessário. Priorizar compromissos importantes. Como definir o que é importante? Lembra daquela matriz do urgente e importante? Tem coisas que são urgentes, não são importantes. Tem coisas que são urgentes e importantes. Primeiro da lista. Tem coisas que não são urgentes, mas são importantes. E tem coisas que não são urgentes e não são importantes. Essas você já esquece. Deixa para... não. Demorou, né? Assim, para ontem. Mas o livro aborda, ele traz inclusive uma explicação, uma aplicação dessa matriz de Eisenhower, né? Inclusive para você colocar em prática na tua vida. Aceitar que só podemos focar em uma coisa de cada vez. Esse negócio de ser multitarefas, o que é um desafio moderno, da modernidade, a gente tem que aprender a desescalar isso, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes isso até é vendido como uma certa virtude, mas na real, gente, sabe, essas pessoas que realmente conseguem progredir, realizar coisas, presta atenção, eles são focados, eles definem esse objetivo e vão com alma e coração, com todas as forças para realizar aquele objetivo. Então, busque sabedoria, né, para discernir o que é a sua prioridade. Eu fui lembrado outro dia, falando de sabedoria, né? Vou abrir um parênteses aqui, gente. Às vezes é tanta informação, mas não quero perder a oportunidade, né? E foi uma comparação assim boa e me ajudou a relembrar de coisas importantes. Quero dizer o seguinte: informação. Hoje a gente tem acesso de graça, livre, a qualquer informação. Entra na tua internet, você tem acesso ao nível de informação que você quiser, tá? Conhecimento você adquire. Então, informação está disponível, conhecimento é algo que você precisa se esforçar
para reunir, acumular Sim. horas de estudo. É assim que você acumula conhecimento. Você adquire. Sabedoria é algo que lhe é concedido, Hum, porque a sabedoria vem de Deus. Lembra de Tiago 1,5. Quem precisar de sabedoria, peça a quem? Peça a Deus. uhum. Ele vai te dar sabedoria. Eu acho isso tão importante, porque às vezes a gente quer se cercar de informação, quer se cercar de conhecimento, mas no fundo, o discernimento, a sabedoria para tomar a decisão correta vem de Deus. Sim. Isso tem a ver com coração. A gente está falando de coração hoje, de vida. Então, alinhe o teu coração ao coração de Deus e desfrute da sabedoria que Ele dá livremente, se a gente recorrer a Ele. Então, que Deus nos dê sabedoria para ordenar as nossas prioridades, para que a gente possa focar em uma coisa só de cada vez. Sim. Abraçar o descanso produtivo e intencional. Olha o descanso aí, que Ai. bênção, né? É. Mas ele também é um ato de vontade, é um ato de disciplina, é um ato de planejamento. Precisamos fazer isso de uma forma produtiva e intencional, né? E, por último, mas não menos importante, eliminar a pressa desnecessária, vivendo de forma focada e presente. Pressa desnecessária. Já se pegou nesse contexto? Tudo parece que é urgente, não tem mais escala de prioridade. Uhum. Por causa, muitas vezes, das notificações que vivem pipocando, aparecendo no teu device, no teu celular. Eu reli, eu já tinha lido esse livro, mas para a gente discutir um pouco aqui, eu fui revisar alguns conceitos, eu falei, uau, quanta coisa preciosa tem Sim. aqui para a gente compartilhar, para que você também busque e coloque em prática, né, na sua vida. É, muito bom. Fábio, eu quero reforçar essa questão que você trouxe. Se você não tomar conta do seu tempo, alguém vai tomar conta do seu tempo. E isso é muito importante. Então, a construção intencional de uma rotina protege horários que são importantes no seu dia a dia. Te ajuda a dizer um não, mas não dizer um não simplesmente pelo não, mas por ter ali outras coisas que já estão encaixadas, né? A importância disso. E eu ouso dizer, Brian, que se você hoje se sente refém da sua rotina, é uma ideia massacrante, né, da mesmice, é porque você não está sendo intencional. É. É porque você não está buscando o verdadeiro propósito para as ações que você se dispõe a realizar ao longo do seu dia. Sim. E você vira refém. E ser refém, ser escravo, nunca é o lugar ideal. É. Aliás, deixa eu te dizer, você não nasceu para ser escravo. Deus não te criou para ser escravo. Uhum. Né? A palavra de Deus nos fala que nós somos libertos. Nós somos chamados para viver uma vida de liberdade, Sim. de Sim. intencionalidade, de autoridade, inclusive, sabe, Brian? É. Eu gosto muito desse conceito, né, do Andy Crouch, de autoridade, a sua capacidade de realizar coisas relevantes e com propósito. Sim. Pensa nisso. Quando você levantar e for para o seu dia da rotina, eu vou estar realizando coisas relevantes e com propósito bem definido. É. É. E com a confiança de que Deus está ali te sustentando nisso, né? Com Nós certeza. conversamos bastante aqui sobre rotina e talvez para alguém que esteja vendo não ficou tão claro, então eu quero só enfatizar para você que dinheiro passa por todo esse dia, né? Então, quando a gente fala sobre você pensar sobre ali as tensões, né? Estamos fazendo isso aqui por comparação ou por contentamento? Se a gente vive a nossa rotina sempre nos comparando e tentando viver a rotina do outro, para que a gente possa ter a vida do outro, nós iremos usar o nosso recurso financeiro de uma forma diferente de alguém que já encontrou o seu propósito e tem encontrado contentamento nesse propósito. Então, não pense que rotina não passa por dinheiro. Aliás, durante todo o dia a gente está tomando decisões financeiras. Quando a gente também olha para essas questões de agir com medo e tomar decisões baseadas nas incertezas, também são decisões financeiras tomadas sobre medo, são decisões que erram muito. Agora, quando estamos ali tomando nossas decisões financeiras, confiantes de que Deus está no controle, podemos realmente encontrar esse equilíbrio, né? E a questão da identidade, né? Eu estou usando o meu dinheiro para construir vamos usar uma palavra usada hoje em dia, um avatar,
que o povo quer, que o mundo quer que a gente tenha, ou eu estou usando o meu recurso para confirmar a identidade que eu tenho em Cristo? Então, nós estamos caminhando aqui para a conclusão do podcast agora. Eu também quero compartilhar um texto bíblico para abrir esse último bloco aqui, que está ali em Provérbios 4, versículo 23, que diz assim: acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Então, a rotina, quem dirige a rotina da nossa vida, as escrituras estão dizendo assim, deveria ser o coração. Então, guarde esse coração. Como vamos guardar esse coração, né, Fábio? Então, deixar aqui algumas sugestões. Primeiro, te recomendo, tome um tempo de orar, um tempo de conversar em família, um tempo para refletir e identificar. Estamos vivendo mais olhando para a comparação, para a aparência, sendo movido por incertezas, ou a nossa rotina está mais definida pelo contentamento, pela nossa identidade em Cristo, pela nossa confiança em Deus? Então precisamos nos nomear, olhar para a nossa rotina e dizer: essas atividades têm pouco a ver com quem realmente Deus quer que eu seja, e eu preciso então ir para o segundo passo. Depois de olhar, tome uma decisão. Olhe para a sua rotina e identifique. Esse tempo está muito grande para essa atividade. Deveria ser uma parte menor do meu dia. Ou essa atividade não deveria estar no meu dia. Eu preciso tirá-la. Ou alguma coisa que você percebe deveria fazer parte do meu dia que não faz, né? E aí podemos pensar em muitos exemplos, mas aí eu parto para a terceira sugestão, já sugerindo para você. Pense bem sobre onde está a sua vida espiritual dentro da sua rotina do dia a dia. Então, como eu dei o exemplo aqui pessoal, começar o dia ali com oração, com tempo de devocional, para mim é fundamental. Os dias que eu acordo atrasado e não faço isso da mesma forma, percebe-se no decorrer do dia, né? Então, a importância de encaixar na sua rotina, não porque você quer fazer uma aparência, não é para que eu possa vir aqui no podcast e poder publicar, ó, assim, eu começo orando o dia, porque eu não estou fazendo isso pela aparência, mas eu estou fazendo porque se eu não ter esse tempo devocional, eu não vou me entender como tendo minha identidade em Cristo, né? Que é o principal. Então, 3 sugestões aí. Primeiro, faça essa reflexão. Como é que meu coração está lidando com essas tensões? Segundo, quais ajustes eu vou fazer na minha agenda, na agenda da minha família, tanto na semana e no final de semana? E terceiro, explicitamente, onde está a minha vida espiritual encaixada dentro da minha rotina, no meu respirar, né? No respirar de cada momento do dia. É verdade, Brian. Eu acho que o desejo do nosso coração, gente, é de que você, ao compartilhar com a gente, né, desse podcast, daquilo que a gente já apresentou para vocês, que você olhe para esse ano com um olhar diferente, Uhum. né? Com um olhar bom, positivo, que sejam os desafios do dia a dia. Eles estão aí presentes, e a gente sabe que não é fácil. É o trânsito, é o ambiente de trabalho, muitas vezes tóxico. São conflitos em família, desafiadores, problemas, incertezas, fazem parte da nossa vida, desse dia a dia que se apresenta para a gente nesse novo ano. Mas com essa convicção de que se você guardar o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, né? Essa é uma versão mais antiga, a gente acaba memorizando, né, as versões mais antigas, mas tão preciosas. Do coração procedem as fontes da vida. Eu não quero pegar um trânsito, ir para o meu trabalho, me sentindo a pessoa mais miserável do mundo por estar naquele trânsito. Eu quero que do meu coração, mesmo no meio daquele trânsito, brotem pensamentos positivos, com um propósito. Eu estou indo trabalhar porque é um projeto de Deus para a minha vida. E se nesse trânsito eu possa ser bênção para alguém, que seja, a começar em você mesmo, né? Para mim mesmo. Essa reflexão para hoje foi tão forte. O trânsito me pegou mesmo, já estou falando sério. Isso está na minha mente, no meu coração, porque eu sei que é a tua realidade também. Mas, gente, isso muda a nossa perspectiva, isso nos dá ânimo, nos dá convicção do que tem que ser feito.
Então é isso. E, gente, não se enganem. Isso tudo vai ter um impacto na tua vida financeira, Uhum. na tua vida de mordomia, com o seu tempo, com os seus talentos, com os seus recursos, com a tua riqueza, tá? Então, eu queria deixar essa palavra de incentivo mesmo e encorajamento. E eu queria orar também, Brian, nesse momento, né? A gente deixar isso diante de Deus, do altar de Deus, para que realmente Ele que nos ajude, Ele vá à nossa frente ao longo desse ano, né? Muito bom. Antes da gente orar, eu estava aqui pensando, queria fazer mais um comentário, Fábio. Em inglês tem uma frase que é usada para falar do trabalho, que é making a living, né? Poderíamos traduzir ganhando a vida, né? E eu aqui estava pensando sobre isso, que muitas pessoas acham que essa rotina frenética do dia a dia, acorda cedo, leva a criança para cá, leva a criança para lá, vai para o trabalho, vai para academia, vai não sei o quê, trabalha não sei quantas horas, almoço de 10, 15 minutos, volta para o trabalho, atende ligação, atende, enfim, essa loucura. E aí o sentimento algumas vezes é chegar no final do dia e pensar, eu tô realmente making a living? Ou eu tô ganhando a vida ou eu tô perdendo a vida, né? No final disso. E pensando sobre rotina, eu acho que esse é um desafio, é a gente pensar. A minha rotina hoje, realmente, com propósito, me permite dizer, realmente, o que eu fiz hoje foi cheio o meu dia, mas eu estou ganhando a vida, porque eu fui atrás daquele propósito que eu tenho. Ou eu não tive uma rotina voltada para o meu propósito, e se eu fosse bem sincero, no final do dia eu teria que dizer, perdi a vida, Uau. né? Uhum. Então, qual vai ser a nossa resposta? Então, a proposta é que 2026 a gente tenha essa clareza e a Isso. gente possa dizer, pela graça de Deus, Uhum. eu estou ganhando a vida. É. A vida que Ele tem para mim, né? João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida, vida plena, vida que satisfaz, uma vida abundante. Isso é a proposta de Jesus. Que benção. Eu topo essa proposta, tá? Tamo junto. Mas Ele vai ter que nos ajudar na rotina. Então, ore por nós, Fábio, para que a gente possa ter a É. graça dele na nossa vida. Você não é apenas mais um no meio de uma grande multidão. Uhum. Né? O propósito de vida nos leva a ser diferentes, únicos diante de Deus. Então vamos viver dessa forma. Não é comportamento de manada. Estou fazendo porque todo mundo faz. Sim. Não, eu faço com propósito, porque eu sei qual é o meu papel, para aquilo que eu fui chamado e aonde eu quero chegar. Então que Deus nos dê essa convicção ao longo desse ano. E vai ser muito bom, porque a gente vai ser capaz de realizar muitas coisas. Né? Lembra que mordomia é realizar os propósitos de Deus com os recursos de Deus. É isso aí. Então vamos botar isso para rodar, né, ao longo de 2026. Eu vou orar então por todos nós nesse momento. Deus, muito obrigado por esses momentos de reflexão que o Senhor nos concede. Obrigado porque o Senhor mesmo traz ao nosso coração, à nossa mente, aquilo que nos dá esperança. E a esperança que temos no nosso coração é que somos instrumentos nas tuas mãos para realizar os teus propósitos perfeitos. Isso tem valor, isso nos motiva, isso nos faz superar obstáculos, desafios, com energia, com motivação, com alegria e paz. Paz que vem do alto e que faz brotar no nosso coração esse desejo de sermos impactantes. Deus, então eu te peço para que ao longo de 2026, o Senhor coloque nesse nosso coração o desejo de realizar coisas boas, com propósito, com intencionalidade, que tragam bênção ao nosso coração, à nossa família e também àqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos faça enxergar um propósito maior no meio da nossa rotina, muitas vezes intensa, às vezes caótica, mas que o Senhor traga ordem ao nosso caos. Sim. Não depende de nós, depende do Senhor. E quando nós dependemos do Senhor, então nós podemos descansar. Obrigado, Deus, pelas tuas promessas e pela tua fidelidade às tuas próprias palavras. Então, nos capacita, Senhor. Nos dá energia, ânimo e visão, uma perspectiva mais elevada. Em primeiro lugar, sobre quem o Senhor é. E depois, sobre quem nós somos e para que o Senhor nos chama a realizar nas nossas vidas enquanto estamos aqui. Obrigado mais uma vez por esse tempo de reflexão. Peço a tua bênção a cada um que está aqui nos acompanhando. Atende, ó Deus, o desejo do coração, as necessidades, com a tua destra fiel e cuidadora de Pai amoroso.
E é no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. 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 Muito bom. Bom ter vocês aqui conosco para mais um episódio. Se você gostou do episódio, compartilhe com outras pessoas para que possam estar participando junto também. E sempre lembrando, nós queremos ouvir de você. Quais são os temas importantes para a sua vida que nós podemos estar aqui conversando sobre? Nossos 3 pilares, vida, dinheiro e impacto, tem como esse propósito ouvi-los e poder atender assim esses temas que são importantes para você. Então, muito obrigado e desejamos aí você um ano de 2026 abençoado, vivendo os propósitos de Deus.